Olá, salve Maria! Com grande alegria nós hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior sobre esta maravilhosa obra, esse opúsculo na verdade, Conselho aos Pais de Família de Santo Antônio Maria Claret. Lembre-se, na última aula nós fizemos uma rápida introdução e nós também colocamos aí 3 conselhos que ele dá. O livro, no total, são 9 conselhos. Os 3 primeiros são relacionados ao sacramento do matrimônio, nós não abordamos no vídeo. E depois nós abordamos, a partir do 4º conselho, ele vai falar então sobre a questão da educação dos filhos, né, propriamente dita. O conselho 4º é um apanhado geral. Depois, a partir do 5º conselho até o 9º, serão 5 deveres dos pais, dos quais nós já vimos 2. Então hoje, a partir de hoje, nessa aula, nós veremos então o 7º conselho, que se trata do 3º dever. E qual é o 3º dever? O 3º dever dos pais para com seus filhos é corrigi-los. Esse é um dever importantíssimo. O que nós mais falhamos, falo por mim, o que nós mais falhamos e o que é mais, talvez o mais importante, né? Por conta do pecado original, a gente sabe que nossos filhos não nascem perfeitos, né? Nascem cheios de defeitos. A gente não pode achar que o nosso filho é sempre o bonzinho da história, se tem um problema, é o outro, não é meu filho, né? Eu já vi isso várias e várias vezes acontecer, eu vi com meus próprios olhos um rapaz ou uma moça cometendo um delito e depois o pai fala, não, meu filho não faz esse tipo de coisa. Não, meu filho não, eu sei quem é meu filho. Será que você sabe mesmo? Né? E se você sabe quem é seu filho, se você sabe, você está vendo ele errar, você está sabendo corrigi-lo corretamente? Certo? Esse é um problema que nós temos aí há não sei quantos milênios, né? Que é essa dificuldade de educar os nossos filhos. Certo? O fim da educação, pessoal, que o Santo apresenta aqui para nós, é corrigir nossos filhos para a maior glória de Deus e para o bem de suas almas. Certo? Então, quando eu vou corrigir meus filhos, eu tenho que pensar, estou fazendo isso para agradar a Deus e para que meu filho seja um santo, seja virtuoso, certo? E cresça na vida. Eu não vou fazer isso, que é aí que está, é aí que está o problema maior. Muitas vezes, quando a gente vai corrigir nossos filhos, a gente faz isso por vingança, indiretamente. Vingança! Vingança, por exemplo, assim, meu filho está lá, ele derrubou, acabei de comprar um televisor de 50 polegadas, né, sei lá, ou sei lá, um toca CDs lá, não sei nem se existe mais isso, mas sei lá, alguma coisa, um vaso, um leilão, um vaso lá, egípcio, lindíssimo, e deixei lá para ornar a beleza da minha sala. Aí vem meu filho, eu falei para ele, não chuta a bola aqui dentro. Ele chutou a bola e quebrou, acertou o vaso em cheio e quebrou o vaso. E eu vou corrigi-lo, bater nele, enfim, gritar com ele, muitas vezes não para corrigir o problema, a desobediência de ter jogado bola dentro de casa que eu já mandei não fazer. Muitas vezes eu vou corrigi-lo por raiva, eu fiquei muito bravo que ele quebrou o meu vaso. Depois que você corrigir o seu filho, você pergunta, por que eu corrigi ele? Ou então melhor antes, né? Por que eu vou corrigir meu filho agora? Né? É porque eu estou bravo porque ele quebrou meu vaso lindíssimo, eu paguei caríssimo, ou então porque ele desobedeceu. Eu tenho que ter claro isso na minha mente. Às vezes uma fração de segundos, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes é um bate e volta. E meu filho já fez o delito, eu já estou corrigindo. E muitas vezes com raiva, né, com ira. Ele me irritou bastante, mesmo que seja por um motivo bom. Me irrita muito com a desobediência da minha filha. Então eu vejo ela desobedecendo, eu fico irascível total. E acabo às vezes passando uma correção apaixonada, ou seja, por paixão e não por amor. Né? Então isso é gravíssimo. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Que é interessante. Aqui na obra, também ele coloca relacionado ao peso, a gravidade de cada delito. Eu vou chamar de delito, os erros que os filhos cometem. Nós temos que corrigir. Nós temos que dar os devidos pesos para cada coisa. Por exemplo, coloca lá na obra dele. O pai de Santo Agostinho, ele prezava que o filho fosse eloquente, que o filho fosse inteligente, falasse bem, tivesse estudo.
O resto, se ele fosse imoral, se ele não casasse com uma mulher só, se ele fosse um mulherengo, enfim, se ele tivesse uma vida pervertida, pouco importava para ele. Agora, para a mãe, Santa Mônica, não, era totalmente o contrário. Ela sofria, e coloca lá, mais do que dores de parto, certo? Ela sofria mais do que dores de parto, ver o seu filho pecando. Né? Para ela pouco importava se ele estava sendo bem instruído, porque ela via a gravidade do mal que ele estava se embrenhando na sua vida, né? Com sua libertinagem, sua vida pervertida. Graças a Deus, depois de tanto chorar, depois de tanto rezar, isso foi levado em consideração. Santo Agostinho se converteu e se tornou talvez o segundo maior santo da história da igreja, né? Ou talvez o segundo, entre os maiores santos, né? Quando se trata de filosofia, de estudo, enfim. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. O peso e a gravidade. Para isso, muitas vezes a gente vai precisar estudar, né? Estudar, saber o que é cada pecado, o que é cada erro do nosso filho. A gente precisa analisar. Lembra que na última vez eu falei, na última aula, na parte 1 desses vídeos, sobre esse livro, eu falei que o demônio fica sempre estudando a criança desde da barriga, no ventre da sua mãe, para um dia fazê-la pecar. A gente tem que fazer a mesma coisa. Estudar, ver tudo que é possível para que a gente faça o contrário, que nosso filho não peque, né? A gente precisa ter sempre essa atenção. Além disso, também, a gente tem que tomar cuidado, que quem tem mais de um filho, né, em não corrigir um fortemente e depois o segundo, ou enfim, sei lá qual for, mais velho, mais novo, a gente corrige o mesmo erro de forma muito mais branda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai, por exemplo, primeiro filho a gente é rígido, tal, educa forte, aí vai chegando os próximos filhos, até o quarto filho já é muito mais avô do que pai, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O erro é um erro, seja no mais velho, seja no mais novo. Claro, às vezes o filho é um filho muito bom, é um filho obediente, que quase não comete erros, né? E o outro é um filho que só comete erros toda hora. Também tem essas questões, né? Por isso que a gente tem que sempre analisar com calma. Antes de corrigir, pensar um pouquinho. Respirar, parar um pouco e ver por que eu vou corrigir e como eu vou corrigir. Ok? Bom, mas para isso, ele fala que antes da gente corrigir o filho, a gente tem que se corrigir. Isso já falei anteriormente também. Por quê? Porque às vezes eu vou corrigir meu filho de um erro e ele fala, pô, mas pai, o senhor comete o mesmo erro que eu. Médico, cura-te a ti mesmo. Tira a primeira trave do seu olho, depois vem tirar a minha, né? Depois vem tirar o cisto do meu olho, lógico. Às vezes o filho não vai falar isso. Às vezes, se ele falar, vai até tomar um tapa na orelha. Mas, às vezes ele vai pensar nisso. Ao invés de ele se corrigir por dentro, somente no seu coração, ele vai pensar, pô, mas meu pai está falando, ele é um hipócrita, né? Então nós temos que tomar cuidado, corrigir a nós mesmos, não só também a questão do bom exemplo, mas também para nós ensinarmos nosso filho o caminho. Porque às vezes ele me conheceu pecador, mas ele viu que eu venci, sei lá, algum tipo de erro, algum tipo de, vamos supor, a ira. Meu filho também é irascível. Não, mas meu pai ele conseguiu vencer, meu pai é exemplo para mim. Então eu vou seguir esse exemplo. A questão do exemplo eu vou falar no próximo conselho, muito importante também, tá? Então nós temos que tomar sempre muito cuidado para ver se nós não estamos corrigindo nossos filhos pela ira, por vergonha, às vezes é vergonha na frente dos outros. Eu vou ficar bravo com meu filho porque ele me deixou com vergonha. Ele cometeu um erro lá que nem era muito grave, mas eu tornei grave. Eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha o que os outros iam pensar, que eu sou um mau pai e tal. Então eu tenho que ter sempre atenção relacionada a isso, ok? Isso é muito importante. O mais importante de tudo, pensar sempre no amor e no desejo de emenda. Lembra que eu falei para vocês? A questão de corrigir para a glória de Deus e para que o filho seja virtuoso, para que o filho busque a eternidade. Ele alcance a eternidade, né? Então, sempre por amor, isso é amor, né? E desejo de emenda. Então, é como se fosse um professor ensinando seu aluno, sei lá, contas matemáticas. Só que ao invés de contas matemáticas, estou ensinando as virtudes, né? Combatendo os erros. Os vícios, ok? Então isso é muito importante. Caso contrário, se eu
corrigir meu filho com ira, mais do que era para ter, porque às vezes, eu vou explicar isso mais para frente, às vezes há uma necessidade de um pouquinho braveza, né, naquilo que ele comete, dependendo da gravidade do delito. Mas se eu se eu realizo uma correção simplesmente por raiva, né, isso não vai gerar frutos. Eu posso fazer isso todos os dias. Nossa, estou tentando tornar meu filho obediente, mas todo dia com raiva, todo dia com agressividade, né? Eu tenho que analisar. Eu não vejo por que meu filho não está tendo frutos. Às vezes por causa de mim mesmo. Às vezes não, sempre por causa de mim. Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado relacionado a isso. Tá? É muito importante, ele coloca aqui, e isso eu achei interessantíssimo. Às vezes, o filho cometeu um erro que você ficou tão bravo, mas não só por causa do erro, às vezes já estava bravo durante o dia, ou mesmo não, foi só o erro dele que te deixou bravo. Para você não passar da linha e seu filho não gerar frutos, é melhor você, às vezes, deixar alguns erros menores. Isso é quem fala Santo Antônio, Maria Claret. Às vezes é melhor você deixar seu filho passar em alguns erros menores do que você querer corrigir nessa explosão, que não vai gerar frutos. Pelo contrário, isso é na Sagrada Escritura, quem fala é São Paulo. Se você fica, né, toda hora exagerando no flagelo, na correção, isso desanima o filho, né? Isso cansa o filho. Né? Então nós temos que ter esse cuidado para que nosso filho não seja uma árvore sem frutos. Né? Frutos, no caso, aí de corrigir os erros e alcançar a virtude. Por isso nós temos que seguir um itinerário. Primeira coisa, ver o porquê que eu estou corrigindo e o que estou corrigindo. Então, isso, se eu tendo claro isso, fica mais fácil conversar, que é o primeiro passo. Primeira coisa, eu vou adverti-lo. Filho, você está errando nisso aqui. Isso aqui é errado por isso, vai causar isso, isso e isso. Conversar. Certo? Não deu certo? Eu vou para a próxima etapa, que é a privação das coisas. Prazeres, brinquedos. Se for um menino, geralmente o brinquedo dá muito certo. Ou de alguma coisa que ele gosta muito, vamos supor, ele gosta muito de jogar futebol com os irmãos, ou lá com os primos. Falou, essa semana você ir lá jogar bola com seus primos, você não vai. Né? Se for uma menina mexe mais com a vaidade, né? Você falou, você vai na festa, mas você não vai colocar seu melhor vestido, porque você cometeu esse erro aqui. Né? Você está sendo desobediente, você está sendo respondendo para o seu pai de uma forma ignorante e tal. Ou então colocar um castigo, né? Deixar ele no castigo um tempo, né? Privá-lo do, sei lá. Aí a realidade de cada família. Você vai observando o que o seu filho mais gosta e é uma forma. Se a conversa não deu certo, você vai para aí. Tá? E aí, se não der certo aí também, às vezes umas boas palmadas também ajudam, certo? Criou-se muito, lembro quando era criança, isso já foi até se passava bastante na televisão, a questão de você não poder mais bater no seu filho. Tá? Lógico, muitas vezes a gente acaba exagerando. Mas a gente está falando aqui, tentando falar de uma correção mais temperante, né? E que às vezes é necessário dar umas palmadas, castigo, né? Uma severidade na correção por conta da gravidade do pecado, da gravidade do erro que o seu filho está cometendo. Tá? Um ponto importante. A gente tem que tomar muito cuidado com as ameaças. O que a gente falar, nós temos que cumprir. Se nós dermos uma ordem para o nosso filho, a gente tem que ver se ele vai cumprir. E é difícil isso, porque às vezes a gente está cansado. Sobretudo com as crianças pequenas, a gente tem que falar mais de uma vez. E aí, às vezes a gente deu uma ordem e ela não cumpriu, a gente fala, deixa. Está cansada? Deixa. Está com sono? Não é bem assim, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Se a gente faz uma ameaça, se você falar isso, fizer aquilo, eu vou fazer isso. É bom você cumprir. Tá? Por isso tentem pensar bem no que a gente vai ameaçar. Porque depois, para a gente ter que cumprir, puxa, às vezes é uma coisa que é inviável você fazer. Né? Às vezes um erro tão pequenininho, a gente pôs uma ameaça tão grande, que depois você, na hora de cumprir, você fala, nossa, não vale a pena. Só que aí você não vai cumprir, seu filho vai estar vendo isso. Meu pai fala, não cumpre, não vou nem obedecer o que ele fala. Então isso é muito grave, muito sério, a gente tem que sempre pensar bem relacionado a isso. Tá? Bom, mas quando eu devo começar a corrigir? Qual a idade certa que eu devo começar a corrigir?
quanto antes melhor. Tá? Lógico. Criança, por exemplo, questão da obediência. Até 2 anos de idade, muito dificilmente ela vai obedecer por razão, por inteligência. Né? Afinal, a idade da razão é lá dos 7 anos, lógico. Não é só a partir dos 7 anos que ela vai ter uma luz, agora eu sou inteligente, antes eu era um chimpanzé. Não é assim. É gradativo. Mas você não vai exigir de uma criança de 4 anos o mesmo, aliás, uma criança de 2 anos, o mesmo que você está exigindo de uma criança de 4, de 3, de 5. Né? Você vai percebendo, né? Vai rezando, vai percebendo, vai no dia a dia. Né? Pedindo a graça para Deus para você observar melhor, estudar também é importante. Né? Uma obrinha como essa, poxa, a gente faz isso no final de semana, lê uma obra dessa no final de semana. E quantos princípios bons ele está dando para a gente aqui, não é verdade? Então, nosso filho é como uma arvorinha. A gente vai podando, cuidando e tal. Só que se ela, por alguma razão, se ela bate um vento, alguma coisa, ela enverga, se eu, quando a árvore é pequenininha, colocar lá um encalço tal, prender, para ela continuar crescendo para cima, beleza? Agora, se eu vi que ela envergou, falar, mas não tem problema, só uma envergadinha de nada e tal, mas depois eu corrijo isso, e você deixar passar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais desenvergar, sem quebrar. Ou então, não vai nem quebrar, vai ficar lá envergado e acabou. Certo? Foi isso o tempo de você corrigir seu filho. E aí você o perdeu. Ele não é mais uma árvore para cima, uma árvore que cresceu, fez sombra para os outros e gerou frutos. Não, uma árvore torta, feia. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Aquela frase, é de pequenininho se torce pepino, acho que é mais ou menos assim, ela tem muita verdade. Corrige seu filho desde cedo, não deixe para depois não. Mesmo que você não saiba tudo, não seja meio ignorante, foi o que eu disse na última aula lá. Não pode ser omisso. Tem que ir atrás, tem que ver as formas, tem que... Vai corrigindo, deu certo de um jeito? Corrige de outra forma. Né? Esse itinerário é muito importante. Ok? Bom, portanto, os maiores culpados de filhos indisciplinados somos nós mesmos. É você, pai. Você, mãe, que está educando errado seu filho. Se seu filho não der certo, a culpa maior é sua. Isso é gravíssimo. Depois eu vou ler aqui 2 citações que é de botar os cabelos em pé, certo? Então, omissão não é amor, mas sim ódio, né? Quem poupa seu filho, quem poupa a vara, odeia o filho. Isso lá, acho que em São Paulo, se eu não me engano. E então, nós não só a vara, né? A vara, no caso, é toda a correção. Seja a vara, seja belisco, seja a conversa, seja o castigo, tudo que envolve a correção do filho. Até mesmo um bom exemplo, que é o próximo dever que eu vou mostrar para você. Isso também é uma forma de corrigir o erro do filho. Ele vê o bom exemplo do pai, ele fala, bom, meu pai é bom exemplo, ele fala e cumpre, ele fala e faz, eu quero ser igual a ele. Né? Então eu vou me emendar, certo? E lógico, às vezes o filho pequenininho não consegue ver assim, você está sendo muito bom exemplo, mas seu filho é uma questão de tempo, ok? Mas isso vai ficar gravado na memória dele, ok? Muito bom, é interessante. O livro coloca aqui a história do sumo sacerdote Eli, famoso. Eli lá, que o Samuel... Lembra? Samuel, eis-me aqui, Senhor. Que foi o próprio Eli que pediu, falou, se essa voz falar para você de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor, e tal. Esse Eli que eu estou falando. Ele tinha filhos. Os filhos cometeram graves erros, pecaminosos. O pai soube. E o pai corrigiu. Só que o pai corrigiu de uma forma muito omissa, muito fraca. Filho, por que fizesses isso? Né? Ele corrigiu, falava, corrigir? Está corrigido? Não. Ele corrigiu de uma forma tão fraca, para um pecado tão grave, que ele foi condenado por causa disso. Ele era uma pessoa de bem, uma pessoa justa. Era sumo sacerdote, era bom. Porém, por causa dos seus filhos, ele foi condenado. Certo? Seus filhos morreram, foram condenados. O Antigo Testamento é bem assim, né? Mostra bastante esse lado da justiça divina. Os filhos erraram muito e pagaram. E depois o pai também pagou por causa dos filhos. Tem que estar muito atento em relação a isso, certo? Então, nós devemos conhecer nossos filhos, nos informar sobre o cotidiano deles. Por exemplo, eu não vou deixar meu filho todo dia trancafiado no quarto dele. O que ele está fazendo lá dentro? Tem que saber o que ele está fazendo lá dentro. Com quem que ele está conversando? Hoje em dia é tão fácil acessar a internet, conversar com pessoas, vídeos. Que tipo de vídeo meu filho está assistindo? Que tipo de livro que ele está lendo? É interessante. Você não pode pegar qualquer livro de literatura e dar na mão dele. Às vezes é um livro
que não cabe para a idade dele. Às vezes é um livro que tem alguma coisa no meio lá que não pode. Às vezes é bom, é lógico, se você já sabe que o livro é bom, tem recomendação do Instituto, sei lá, você viu na internet bons autores falando sobre bons livros e tal, beleza, tranquilo. Não só o livro, estou falando no geral, né? A gente tem que estar ciente de tudo que nosso filho faz, fala, pensa. Por isso a conversa com o nosso filho é fundamental. Sobretudo os adolescentes, que é mais difícil. E é a idade da rebeldia. Ok? E é interessante que às vezes nós devemos mostrar, mesmo que a gente não tenha por dentro, falar, não estou sentindo raiva, ele cometeu um erro ali, mas eu não estou bravo. Nós temos que demonstrar raiva. Horror ao pecado. Né? Mostrar braveza, às vezes até dar uma encenadinha quando o filho é pequeno. Né? Para que o nosso filho entenda. Lógico, se um erro é pequeno, a correção, como eu já disse, correção pequena, leve e tal. Se o erro é grave, a correção tem que ser grave. Né? Tem que ser pesada. E demonstrar paixão nessa hora não é tão ruim assim. Não é um erro, não é um pecado. É necessário. Okay? Isso é importantíssimo. Tá ok? Bom, interessante também, um outro ponto que ele coloca em relação aos pais. Ele compara os pais ao sol e à lua. E, por exemplo, ele coloca lá, o pai é como a lua, o pai é como o sol e a mãe como a lua. Se a lua ela está atrás do sol, numa posição tal, ela brilha e reflete o sol e fica belíssima na noite. Porém, se ela entra na frente do sol, ela obscurece todo dia. Temos um eclipse solar. O que ele quis dizer com essa historinha, essa comparação? Às vezes o pai vai corrigir seu filho, e muitas vezes o pai é mais severo, né? Mais bruto. A mãe vem e interfere. Isso é gravíssimo. O pai perde toda a autoridade. E a autoridade máxima da casa é o pai. Ele tem que ser a maior referência, certo? Então se o pai vem e corrige e a mãe vem e interfere, o filho ganhou uma amiga, não a mãe. E um inimigo, que é o pai. Meu pai não é nada. Minha mãe corrige toda hora. Tudo que eu falar, tudo que o pai falar a partir de então, vai perdendo crédito. Isso é gravíssimo. Então as mães têm que estar muito atentas, têm que estar muito atentas para isso. Não intervir. Coitado do meu filho, você está sendo muito severo com ele. Minha filha, nossos filhos são como plantas. Às vezes, para a planta crescer bastante, ela tem que ser podada. Né? Vocês têm que levar castigos, têm que levar broncas, tal, tem que ser corrigidos. Senão a planta morre. Tá? Isso é muito importante. Okay? E aí nós vamos para o próximo conselho. O 8º conselho, que seria aí, acho que o 4º dever, é isso? Lá na página 46 dessa edição. O 4º dever dos pais para com seus filhos é dar-lhes bom exemplo. Então foi o que eu disse para vocês aqui. Corrigir é importante, super necessário, mas também mostrar com obras vale muito mais do que o filho vê do que o filho ouve. Por isso que às vezes eu conversando, corrigindo, não funciona. Porque eu não estou sendo um bom exemplo. Eu falo para ele não fazer uma coisa, mas eu faço. Eu falo para ele não ficar assistindo vídeos, eu assisto. Falo para ele não ficar lendo maus livros, eu leio. Falo para ele não ficar falando palavras vãs, eu falo. Falo para não reclamar, eu reclamo. Certo? Tem que ter muito cuidado com isso. É um processo inconsciente dos nossos filhos. É como aprender o próprio idioma. Certo? O nosso filho vai vendo a gente e vai seguindo os mesmos passos que a gente. Se a gente for uma pessoa virtuosa, um pai e uma mãe virtuosa, nossos filhos serão. Caso contrário, eles são nosso espelho. Ou nós somos espelhos de Jesus, de Maria, dos santos, ou nós somos espelho do capeta, do demônio. Nossos filhos serão a mesma coisa que a gente. Nossos filhos são espelhos de nós. Nossos espelhos. Ok? Muito bem. Se a gente quer que nosso filho reze de joelho bonitinho, a gente tem que rezar de joelho bonitinho. Se a gente quer que o nosso filho coma sem reclamar os legumes, né? A gente tem que comer também. Se a gente quer que o nosso filho faça sacrifício, a gente tem que fazer sacrifício. Ok? A pedagogia do exemplo é a melhor de todas. Tá? É fundamental. Às vezes até chegando ao extremo da gente se privar de coisas lícitas para nós adultos, mas que não são lícitas para nossos filhos. Por exemplo, sei lá, um filme. Foi o exemplo que veio na minha cabeça. Às vezes tem várias outras situações. A gente tem que se privar de um filme lícito para nós, porque esse filme meu filho ainda não está preparado para assistir. Ele ainda não tem as virtudes necessárias, tal, enfim, para assistir o que eu estou assistindo.
ou ler o que eu estou lendo, falar o que eu estou falando, enfim, sei lá. Então, às vezes nós temos que privar até do lícito para cuidar dos nossos filhos, para que eles não cometam erros. Tudo a seu tempo, tudo a sua hora. Tá? Tudo bem. Cuidado também com as posturas e palavras. Não, as reclamações. Toda hora, sobretudo na hora de rezar. Puxa, tem que rezar agora, vamos lá. Tem que ir na igreja, nossa. Fazer mortificação na quaresma, meu Deus, que difícil. Isso aí atrapalha bastante. Nosso filho se tornará um murmurador também, né? Um reclamador também. Não vai querer rezar também. Tá? Um outro ponto importante também nessa questão da pedagogia do exemplo muitas vezes a gente, sobretudo aqueles que são mais velhos, muitas vezes acaba em conversa entre adultos, tal, até com os filhos próximos, fico lembrando do passado. Nossa, quando tinha sua idade, eu fazia tal coisa, eu ia nos bailes, eu ia jogar bola com os meus colegas. Nossa, eu aprontava demais, né? Eu fazia só coisa errada, e fala isso dando risada, né? Isso é gravíssimo. Por quê? Ora, o filho vê isso. Falou, pô, meu pai na minha idade, ou quando era jovem que nem eu, fazia um monte de coisa errada. Dá risada disso. Pelo jeito não tem tanto problema assim. E outra, ele hoje é um bom homem, tá? Um bom católico, tal, reza sempre. Então eu tenho chance, eu posso fazer igual. Não tem problema nenhum. Aí se um dia o pai reclamar, fala, pai, mas você também fez. Por que você está reclamando de mim? Por que você está me dando bronca? Quando você tinha minha idade, você fez a mesma coisa, né? Então, isso a gente tem que ter muita atenção com esse tipo de conversa. É muito comum de acontecer isso. Eu já vi várias vezes, eu mesmo já coloquei várias vezes, né, conversando com as pessoas. Graças a Deus, acho que não com as minhas filhas próximas. Você pode lembrar das coisas boas do passado? Sim. Mas, ou então, se você quiser, não estou falando para você abolir totalmente, mas não lembrar com alegria. Se lembrar, lembre com tristeza. Falar, filho, quando eu tinha sua idade, eu fazia tal coisa, mas nossa, era triste fazer tal coisa, tal, enfim. Às vezes pode dar um exemplo, mas mesmo assim tomar muito cuidado. Do que o filho vai entender relacionado a isso, certo? Bom, aí tem uma citação muito importante aqui, que mostra de São Cipriano, dele relatando um filho quando o filho é condenado. Veja só. E aí, o que ele fala para o divino juiz? Estamos perdidos para sempre. Mas a nossa perdição não deve ser atribuída a nós, mas a nossos pais. Sim, a perfídia de nossos pais e mães nos precipitaram no inferno. Em lugar de olharem para o nosso bem, foram nossos assassinos, carrascos e parricidas. Ó divina justiça, não nos queixamos, não, de vossa sentença. Ela é justíssima. Nós a merecemos. Ó demônios, não nos queixamos, não, do furor e raios com que nos atormentais. Sois instrumentos da divina justiça e deveis cumprir o vosso dever. É de nossos pais e mães que nos queixamos. Sim, foram eles que nos perderam, foram eles os nossos assassinos. Então, é uma narrativa muito pesada, que de fato, nós temos culpa sim, nós pais. Um filho desse, muitas vezes um filho indisciplinado, um filho que se perde, é nossa culpa, porque nós não o educamos no tempo certo. Lógico, se nós o educamos corretamente, com todos os princípios belos, etc., e um dia ele escolhe o caminho errado, por uma tentação, tal, ele começou a se perder aos pouquinhos, beleza, isso é uma coisa assim, que foge um pouco do nosso controle. Mas se nós ensinamos corretamente com os princípios, essas tentações que ele pode cair e os erros, os vícios, serão muito mais difíceis. Okay? E aí, para animar também a gente, logo em seguida ele também coloca um outro parágrafo, no caso um pai que morre e aí está diante do divino juiz, com seus filhos. Veja só o que ele fala. Qual não será a vossa alegria, a vossa consolação, o vosso contentamento em poder dizer como Jesus Cristo, de tantos e filhas que me haveis dado, nenhum só se perdeu. A todos ensinei a temer-vos e amar-vos, e eles aprenderam e praticaram. Quando cometeram faltas,
Eu os castiguei e eles se corrigiram. Deles bom exemplo de que eles se aproveitaram. Ei-los aqui, Divino Pai, prontos a louvar-vos e a bendizer-vos por toda a eternidade. Imaginou a gente poder falar algo assim? Espetacular, a gente conseguir chegar com o nosso filho num lugar desse, né, diante do céu, diante de Deus, e poder falar isso. É, de fato, às vezes até um milagre, mas se a gente começar devagarinho, desde o comecinho, não será tão impossível assim, ok? E aí nós vamos ao nono e último conselho, né? E que seria o quinto dever da educação dos pais com relação aos filhos, que é orientá-los na vocação. Vocação, seja um emprego, seja, sobretudo, relacionado ao matrimônio, à vida eclesiástica, monástica, o caminho que ele vai trilhar quando for adulto, tá? Então, nós temos o dever também, como pais, de orientá-los nesse sentido, certo? De encaminhá-los, de aconselhá-los, não de impedi-los. O caminho que eles escolherem, a gente não pode impedir, né? Porque eles já vão estarão maiores, né? E eles vão ter que trilhar o próprio caminho. Às vezes errando muito. A gente sabe que às vezes não é a vocação dele, mas a gente vai avisar. Filho, não é assim. Olha, você parece que não. Mas eu vou fazer tal, eu quero fazer a experiência. Então faça, certo? Mas por quê? Porque nós, pais, educamos nossos filhos, ou conhecemos desde quando eles saem da barriga da mãe, certo? A partir do momento que ele nasce, nós estamos ali o tempo todo com eles, cuidando deles, educando-os. Então nós sabemos as inclinações que eles têm, né? É muito interessante que ele dá um exemplo aqui no livro dos atenienses. Lá os pais, desde criança, davam brinquedos e afazeres de acordo com a inclinação dos filhos. É interessante que hoje em dia está muito em alta, né, a questão dos temperamentos, né? É um modo. Você conhecendo o temperamento do seu filho, fica mais fácil trilhar um caminho com ele. O jeito que você vai educá-lo, o jeito que você vai tratá-lo, o jeito que você vai corrigi-lo, né? Você sabe as virtudes e vícios próprios do temperamento. Então, se a gente consegue identificar isso no filho, já é um tipo de ajuda, até para um futuro ele conseguir ter mais clareza em relação à sua vocação, que é muito difícil. Nossa, chega lá aos 17, 18 anos, quando ele termina a idade, se for escolar, né? Ou mesmo de homeschooling, que seja, chega uma hora que ele termina os estudos elementares e tem que seguir o rumo, né? E seguir esse rumo, às vezes, pode ser uma profissão, pode ser além da profissão, um matrimônio, né? A vida eclesiástica, monástica. Então, são caminhos para sempre, né? Para todo sempre dele, vai definir o futuro dele, né? Então, nós temos que corrigi-los, nós temos que orientá-los e ajudá-los nesse sentido. E também corrigir o seu percurso, ok? Porque às vezes, é muito interessante isso, porque vendo o mundo é muito atrativo. Mesmo a gente sendo contra ele, às vezes, o seu filho pode querer uma profissão, escolher um caminho, não porque de fato ele acha que tem vocação, mas por comodismo. Às vezes, vamos supor, o filho não conseguiu namoradas, não conseguiu, já tem lá, sei lá, 20 e poucos anos, nunca conseguiu namorar, e enfim, falar, se eu nunca consegui uma namorada, eu acho que eu sou padre, devo ter vocação a ser padre. E, nossa, isso não define uma vocação sacerdotal dessa forma, pelo amor de Deus, né? Por que seu filho nunca teve namorada? Às vezes, ele nunca, né, nunca foi atrás disso, né? Enfim, e ainda tem 20 e poucos anos, com calma, né? Depois eu vou falar até um pouquinho sobre isso, né? A questão do matrimônio, né? Nas ajudas e escolhas. Então, nossos filhos, ele dá o exemplo aqui, nossos filhos são como águias, ou como cavalos, ou como peixes, né? A águia, ela voa nas alturas, tal, vive na solidão, semelhante à vida sacerdotal e monástica. O cavalo, aquele que trota, bruto, forte, disciplinado, carreira militar. E o peixe, aquele que nada, ele fala lá, ele usa um termo, um sentido linfático, eu não sei o que quer dizer isso, mas depois ele fala que seriam as artes e ofícios, profissões no geral, né? Então nós temos que escolher, ajudar nossos filhos a identificarem se eles são águia, se eles são cavalo, se eles são peixes, né?
Quer dizer, desde pequeno a gente vai conseguir perceber um pouquinho, pelo menos assim, uma tendência que ele tem a qual caminho seguir. A águia, ela não pode correr como um cavalo e também não pode nadar como um peixe. Por mais que ela dê um mergulho lá, né, para pegar o peixe, às vezes, ela não consegue nadar. Mesma coisa o cavalo. Ele nada como peixe, até nada, mas não como peixe. Entende? Quer dizer o quê? Ele tem muito mais aptidão a trotar, a correr, pular, e às vezes você vai querer forçar o filho, ou mesmo seu filho vai querer se forçar a viver, ser um cavalo, viver como peixe, não vai dar certo. Entende? Ele não vai dar os frutos que precisaria. Porque a vocação, pessoal, que nossos filhos escolhem é aquilo que vai levá-lo para o céu. Ou para o inferno, se ele escolher errado. Então nós temos que ajudar o máximo possível a ele escolher certo. Ok? Bom. E um dos meios de ajudar não é só mostrando as inclinações, aconselhando. É também rezando. Ok? Então pedindo essa graça para Deus, o discernimento, o esclarecimento, conversando com bons sacerdotes, pessoas que podem ajudar. Vamos supor, às vezes seu filho quer se tornar, quer ser um militar. Então vai, se você conhece algum militar, fala para o seu filho conversar com ele, porque às vezes muitas vezes ele tem uma ilusão de Capitão América lá e que não tem nada a ver, entende? Às vezes, eu também, por exemplo, quando eu era jovem eu queria ser dentista, aqueles colocar aparelho, né? Porque na verdade eu achava legal, tal, os assuntos que estudava um pouquinho e também era uma profissão bem remunerada. E eu achava legal. Eu via meu dentista lá de aparelho, usei aparelho e eu achava legal aquilo. Só que aí eu fui ver numa feira de profissões que mexia com a anatomia, que você tinha que mexer e tal. Nossa, eu vi lá eles tirando toda a arcada dentária de um cadáver no vídeo, né? E eu falei, tô fora, isso aqui não é pra mim, não. Isso aí eu não consigo. Então eu tive um pouco mais de clareza, né? E acabei fazendo geografia, certo? E hoje estou aqui com você. Então, a gente tem que ter sabe, com calma, nada, sabe? Nunca pensei nisso, agora tenho um ano para decidir. Não é assim, pelo amor de Deus, você vai decidir, com certeza muito provavelmente você vai errar. Tá? Então vamos com calma, desde pequenininho, vai rezando, vai vendo, né? Não é também porque seu filho, quando era criança, falava que queria ser padre, igual o padre lá da paróquia dele, ou então o tio dele que é padre, que ele admira muito, ou uma pessoa, assim, enfim. Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que ela gosta de brincar, toda vez que ela vai brincar, ela quer ser uma monja clarissa, da Ordem das Clarissas, né, de Santa Clara de Assis. Não é por causa disso, que ela brinca hoje disso, com 5 anos de idade, que quando ela tiver 20, 18, enfim, ela vai trilhar um caminho monástico, né, das Ordens das Clarissas. Não é assim não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que observar tudo com seriedade e ir rezando também, ok? Então, aí por último, ele fala um pouquinho rapidamente sobre a questão do matrimônio. Nós não podemos nunca impedir nossos filhos, né? E nunca escolher o marido ou a esposa para o nosso filho, né? Mas a gente tem que aconselhá-lo, tem que ir apresentando, falar, filho, tem certeza que você vai namorar essa pessoa? Tem certeza que você vai se aproximar dela? Né? Porque tem isso aqui, tem que tomar cuidado com isso. Veja se ela tem essas virtudes, veja o que ela quer da vida, né? Aconselhar, certo? Aconselhar, perguntar. Nós temos que tomar muito cuidado com nossos filhos, porque hoje em dia nas mídias sociais estão, nosso WhatsApp, Telegram, tudo, é tão fácil, né, de conversar com as pessoas, um namoro virtual, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas conversas livres, ele apresenta aqui, mas nem tinha ainda as mídias, ele já falava, é a mesma coisa, conversa livre, esses relacionamentos aí sem perspectiva nenhuma, e aí então você vai, se junta, e quantos divórcios existem, né, porque não escolheu certo, não foram muito rápidos nas coisas. Bom, então é isso. Basicamente, o Santo Antônio Maria Claret dá esses 5 deveres dos pais, esses 9 conselhos. Vale a pena ler. Recomendo totalmente esse livro aqui, muito bom. Ok? Essa edição ficou bem legal. Prefácio, bom, interessante, tudo. Ok? Então, até a próxima. Salve Maria, fica com Deus.